Muito bem. Este grupo, então, nesta noite, acho que é um espaço também privilegiado para a gente poder conversar, para podermos estabelecer este caminho sinodal, né, dentro dessa temática da sinodalidade. E nós, como CRB, temos este grupo de partilha de carismas, são aquelas que acreditam no nosso carisma, que levam o nosso carisma adiante, que fazem esse carisma se tornar visível onde quer que estejam. Já dizia Marlise, temos gente de sul a norte, leste a oeste, sudeste, centro-oeste. Fabrício, que bom te ver aí também, alguém que está começando conosco, estivemos juntos lá em Teresina há poucos dias. Com toda certeza, o nosso coração, assim como diz o lema do nosso ano vocacional, o coração fica ardente, né? Os corações que ardem, os pés com vontade de se colocarem a caminho. Um sonho se tornando realidade, cada vez mais tomando também mais visibilidade, mais volume, tendo volume na nossa expressão carismática. Tantas vezes conversamos isso, né, Laudelino, de poder compartilhar ainda mais. Agradeço imensamente aí a equipe que é corajosa e leva adiante, Edson, Marlise, Ricardo, Aparecida, que bom que vocês coordenam em nível nacional também na CRB este grupo. Obrigada, Edson, que hoje também será, além de coordenador, será o assessor da nossa noite, desse momento. Então, em nome da CRB, da nossa presidente, da irmã Eliane, desejamos a todos que aqui estão um ótimo encontro, que a gente aproveite desta temática, vocação laical e sinodalidade. Onde eu me encontro, qual é o meu lugar na igreja, qual é o espaço que eu ocupo. É um espaço que por muitas vezes nós precisamos ainda dizer, olha, eu estou aqui, eu estou presente. Então que a gente não tenha medo de assumir o nosso espaço, o nosso lugar, e assim como diz o texto bíblico, que conduz um pouco o caminho laical, que é vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que nunca percamos a nossa esperança e que esta chama mantenha-se acesa sempre. Contem sempre com o nosso apoio, contem sempre com a CRB, e a Vida Consagrada se alegra com esta caminhada dos nossos cristãos e cristãs leigos, leigas, junto conosco. Um bom encontro a todos. Obrigado, irmã Maristela. É sempre uma iluminação para nós. A sua palavra é uma palavra que, eu diria assim, uma palavra que não vem isolada, ela vem de um conjunto todo, que é a CRB, da sua experiência, da sua congregação, que se coloca a serviço desta comunidade. Então, hoje o tema desse encontro formativo, ele vai passar por alguns momentos entre esta acolhida que a irmã Maristela nos fez, mas também pelo momento de cultivo da oração. O cultivo da espiritualidade não se dá só através da oração, mas a oração é um momento muito especial para a gente compreender, cada vez que se reza, que se coloca a caminho nesta relação íntima com Deus, nós vamos aprofundando essa nossa interioridade. Então, é importante de forma que aconteça. Pois ela apresenta um pouquinho uma síntese do grupo FAS, porque no último encontro em que tivemos outras pessoas presentes, a gente fez isso um pouquinho mais extenso, para fazer um pouquinho mais sintético, mas relaciona eu me encarreguei nesta noite de fazer uma apresentação dessa temática da vocação e a sinodalidade, né? E um tempo ali para a gente também dialogar e partilhar juntos. E no final, então, uma oração final, né? E já projetando o segundo encontro formativo, que vai ser com a Marlise como assessora. Então, Ricardo e Aparecida vão nos ajudar nesse momento
Ricardo? Está falhando, né? Eu vou projetar aqui a. Estão conseguindo ver? Eu achei que era só para mim que estava falhando, mas está falhando. Eu até vou tentar procurar um lugar mais, ver se eu consigo participar melhor. Estamos vendo. Apagar minha câmera. Estão vendo? Uhum, sim. Sim, agora essa oração inicial. Ok. Pode conduzir, Ricardo. Boa noite a todos e todas. Nós vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Amém. Santo. Duas perguntinhas antes de começarmos. A primeira perguntinha, estamos no ano vocacional, o que cada um de nós estamos fazendo para promover as vocações religiosas, sacerdotais, leigas, no espaço aonde estou vivendo. Corações ardentes, pés a caminho. Nós não vamos ler neste momento o Evangelho, esse Evangelho é bem conhecido, ele é bastante extenso, ocuparíamos muito tempo, mas é um Evangelho muito rico. Então, nós temos a segunda pergunta que eu disse que nós íamos fazer. A segunda pergunta: somos ou não somos discípulos de Emaús hoje? Reconheceram-no ao partir o pão. Cada um pode repetir para si mesmo esta oração que nós já usamos o ano passado. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. É o Senhor, nosso Deus, que pode nos mostrar o caminho. Nos cabe discernir esse caminho. O caminho da sinodalidade é aquele em que caminhamos juntos. No caminho da vocação, é Ele quem nos chama. Reflexão. Para a gente refletir um pouco. Fica conosco, Senhor. Lucas 24, versículo 29. A vocação aparece sempre como um dom da graça de Deus para a nossa santificação e realização pessoal. Já diziam os filósofos antigos que existe o desejo no coração humano da busca pela felicidade. Deste modo, descobrir o chamado que temos em Deus é o mais precioso segredo da nossa felicidade e, consequentemente, da nossa liberdade. Portanto, o tema e o lema do ano vocacional, assim definidos, querem favorecer em cada pessoa o acolhimento do chamado de Jesus como graça, sendo oportunidade para que mais e mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho em saída missionária. Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar. De que estais falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação. Mas logo aproveitam para partilhar a dor,
a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim, continuam inconsoláveis e reclamam: ninguém viu Jesus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Que voz é esta? Os dois a conhecem. Soa-lhes tão familiar. Embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida, o coração se abre, se dilata, começa a arder no peito ao ouvi-lo evocando Moisés e os profetas. Sua fala pelo caminho alivia a dor, derrete a saudade, afoga o desânimo. Não querem deixá-lo ir adiante quando chegam ao destino. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É como se dissessem: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A solidão machuca. Fica conosco. É o pedido insistente dirigido a quem ainda não reconhecem. No fundo do coração, porém, já experimentam a alegria que tantas vezes sentiam quando o mestre lhes falava. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Tu tens palavras de vida eterna. O companheiro do caminho para Emaús não abandonou os discípulos. Entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois. Tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. E na fração do pão acontece o milagre da Páscoa. Os dois reconhecem o Mestre. Veem as mãos perfuradas e aquele inigualável semblante do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele tornou-se invisível. No momento em que Jesus parte o pão, os discípulos de Emaús se tornam missionários, mensageiros da boa nova. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ao distanciarem-se da comunidade, caminharam para Emaús à luz do dia, mas havia escuridão por dentro. Depois que o mestre se revelou, atravessam a escuridão da noite sem medo de tropeçar, porque o coração pulsa de alegria. Cheia de luz, há um novo olhar, uma nova motivação, uma nova e luz no horizonte. A missão nasce sempre de um encontro com Jesus vivo, com o Cristo Pascal. Os evangelhos não terminam na Sexta-feira Santa, com o Cristo morto e sepultado. O grande e retumbante final da sinfonia é a esplêndida aurora da Páscoa, aquela
aquele deslumbrante primeiro dia da semana, o Cristo ressuscitado, vivo, vencedor da morte, o triunfo do bem sobre o mal, a vitória da graça sobre o pecado, a alegria do amor e da paz, contra as tramas diabólicas do ordem, do ódio e da guerra. Realmente o Senhor ressuscitou, proclamam os 11 reunidos com os outros e conosco hoje, eles em Jerusalém, nós aqui. Rezemos juntos. Comunhão é, em primeiro lugar, escuta. É diálogo e respeito pelo modo de ser dos outros, nos diz o Papa Francisco. Rezemos todos. Fica conosco, Senhor. Pela perseverança dos vocacionados, rezemos para vencermos as dificuldades inerentes a toda e qualquer vocação. Fica conosco, Senhor. Por todos os que se encontram perseguidos, presos, doentes ou impedidos de realizar plenamente a vocação de vida, fica conosco, Senhor. A fim de fortalecer cristãos leigos e leigas, e religiosos e religiosas, no espírito, inspirado nos 4 sonhos do Papa Francisco. Um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. Rezemos todos juntos. Fica conosco, Senhor. Não sei se nós temos um tempo para passar o canto ou deixamos para o final. Acho que é melhor deixar para o final. Tá bom, tranquilo. Então é isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bem? Uma boa reunião. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Aparecida. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Muito obrigado. E esta oração de hoje, relembrando a caminhada dos discípulos de Emaús com Jesus, é um pouco também da caminhada vocacional. Às vezes a gente consegue perceber os sinais e outras vezes não se consegue perceber os sinais. E o nosso coração nem por isso vai se fechar para as possibilidades de voltar a arder, vibrar pela vida e pela dignidade da vida. Obrigado por esse momento, Aparecida e Ricardo. Então, de imediato, eu convido a Marlise Ritter, lá de Santa Catarina, né, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor aí, através de uma síntese, digamos, a missão, a finalidade e os propósitos aqui do nosso grupo Família dos Carismas. Tu compartilha, Marlise? Sim. Então tá, a palavra é tua. Obrigada, Edson. Apareceu ali para vocês? Sim. Vamos aumentar mais um pouquinho, Sim, vamos sim. ver se funciona. A apresentação de slides. Sim. Assim? Melhorou? Não abriu. Tu Só pode aparece, mas sem ampliada. Ah, é? Para tu tem mim, que colocar na forma de apresentação. eu coloquei na forma de apresentação. Para mim, ele está inteirinho, e para vocês não? Não. Passa a próximo slide, vamos ver se ele vai. Foi? Não. Poxa, então eu acho que eu vou ter que voltar, né? Isso, volta. Sai e coloca de novo. Agora foi. Tá, voltei no comecinho. Então agora eu vou passando assim, né? Espero que vocês consigam. Marlise, só Oi. deixa eu te dar uma sugestão. Ao invés de você ir na lupa, você vai no livrinho que tem ali embaixo. Ah, Tá vendo que clica tem no um livrinho. livreto ali? Tenta no Modo de livreto. exibição de À leitura, direita, é isso? embaixo.
Esse, Ok. esse mesmo. Cliquei Ótimo. ali. Perfeito. Melhorou? Agora ficou bom. Ótimo. Tá, vamos ver se passa adiante. Passou? Passou. Passou. Ai, e agora eu volto. Pronto. Então, está bem. Trago para vocês com muita alegria, né, o projeto que já foi desenvolvido na família dos carismas, né, porque não é de ontem para hoje, já temos um pouquinho de história nessa caminhada toda. Então, é isso que eu vou trazer para que todos nós possamos, assim, ter esse conhecimento, porque sempre é importante a gente ter presente um pouco da história, não é algo que está começando hoje, né? Mas alguns anos atrás. Então, nós chegamos hoje a dizer assim que nós somos o grupo da família dos carismas da CRB Nacional. E já temos então essa identificação aqui, né, da família dos carismas. Vamos adiante. Historicamente, a CRB, CNBB, CNLB vem desenvolvendo uma caminhada no sentido de valorizar e estimular a partilha dos carismas nascidos das ordens e congregações religiosas, partilha entre os cristãos leigos e leigas e os e Gente, as agora religiosas. vamos escutar. Já. Estão conseguindo ouvir? Posso Sim, seguir? muito bem. Sim, Marlise. Ok. Tem algum microfone Para aberto? tanto, o grupo da família dos carismas, ele se dispõe aqui Isso aqui é microfone? a dar continuidade histórica em relação à fechado, articulação tá? que já Não. existia no Brasil no Não sentido pode da ficar aberto. partilha dos diferentes carismas, seja com Esse tá leigos e aberto? leigas, Tá bem mudo. como com religiosos e religiosas. Recuperar a história e objetivos das iniciativas realizadas em anos anteriores de articulação das famílias dos carismas. Partilhar o conhecimento sobre a riqueza de nossos carismas, articular com outras representações da igreja e sociedade, estimular projetos de formação, tendo como referência básica os documentos da igreja, em especial do documento 105 da CNBB, e os parâmetros básicos para a formação do laicato. E ainda, responder ao desejo tanto da CLAR como da CRB em investir na partilha de carismas. Proporcionar reflexão e estudo sobre a importância dos carismas na caminhada da Igreja Sinodal em saída. Estimular a criação de novos grupos de partilha de carismas nas regionais da CRB Nacional. Então, qual é mesmo o objetivo do Grupo Família dos Carismas? É articular ações em nível nacional com a finalidade de contribuir na concretização da terceira prioridade da CRB, que é fomentar a intercongregacionalidade, a interculturalidade e a partilha de carismas com leigos e leigas. Ficou claro? Então, algumas atividades desenvolvidas nos últimos anos que foram traçando a caminhada até o momento presente. O primeiro encontro nacional da partilha de carismas, então, aconteceu de 31/7 a 2/8 de 2009 em Brasília. E tivemos como tema Comunhão de Carismas a serviço da missão. O segundo encontro, ele aconteceu em Mariápolis, em Mairiporã, em São Paulo, de 5 a 7 de novembro de 2010, e teve como tema Vocação, Missão, Organização dos Cristãos Leigos e Leigas. Foram esses dois encontros. Depois teve um quarto encontro nacional de movimentos, associações e serviços eclesiais. Este já foi em 2012, de 2 a 4 de novembro, em Recife. E tivemos como tema Concílio Vaticano II, Carisma, Compromisso, Participação e Organização. Então, na verdade, a nível nacional, nós tivemos esses 3 encontros que já aconteceram, e eu tive a graça de participar de todos eles. Então, eu tenho bem presente essa história que, de fato, é muito valiosa. E nós tivemos também esta equipe de articulação nacional, a partir, então, de 2013, então, no dia 28/10, no Centro Cultural Missionário em Brasília, aconteceu
essa reunião, né? Em 2014, a Assembleia da CNBB teve como tema prioritário leigos, somos convidados a tomar o nosso lugar e avançar na caminhada, e a equipe, então, que teve a reunião era o Geraldo Aguiar, que na época era o assessor nacional de leigos do CNBB, como hoje nós temos o Laudelino, que está aqui conosco, né? A irmã Ivalni, da CRB Nacional, a Marilza Lopes Chuina, que era presidente do CNLB, o João Cojar, então, que era do Ceará, da Partilha de Carismas, a Maria de Lourdes Souza Pereira, de Brasília, a Sueli Turini, de São Paulo, o Dario Ibatiu, de Curitiba, e eu, Marlise Ritter, em Porto Alegre, na época, né? Essa foi a primeira. Depois tivemos outras reuniões para preparar esses encontros regionais, e esses encontros regionais, eles aconteceram, no caso, no Sudeste, foi de 14 a 16 de novembro, que foi em São Paulo, né? Estudos visando o documento 105 da CNBB como tema. Depois, no Centro-Oeste, teve de 29 a 30 do 11 de 2014, também em Brasília. No Sul, né, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 16 e 17 de maio de 2015, em São Leopoldo. E tivemos, então, o encontro foi denominado Primeiro Seminário Interregional de Partilha de Carismas da CRB, esse nosso aqui do Rio Grande do Sul, né? E no Norte e Nordeste, 26 a 28 de 6 de 2015, em Caucaia, no Ceará. O assessor nosso aqui do regional, aqui do encontro que fizemos em São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente teve como assessoria o César Kuzma. Depois tivemos o segundo Seminário Interregional de Partilha de Carismas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que aconteceu em 2017, então, no Centro de Formação da Diocese de Lages. E como tema, Ação Transformadora na Igreja e no Mundo, do documento 105, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo, e como assessor, o Laudelino Augusto dos Santos Azevedo, né, Laudelino? O senhor está lembrado, né? Que bom. Seguindo, tivemos então o terceiro Seminário Interregional da Partilha de Carismas, que foi, né, aqui na região sul, que foram 4 lives virtuais sobre identidade em 21 de 8 de 2021, vocação em 18 de 9 de 2021, espiritualidade 16 de 10 de 2021 e missão, então, em 20 de 11 de 2021. Aprofundar os pilares da formação laical conforme o documento 105 da CNBB, então, sobre identidade, espiritualidade, vocação e missão. E como assessores, então, o primeiro foi a Lúcia Pedrosa, depois a Marilza, o Gustavo e o Dom Severino. Depois tivemos, então, o segundo seminário da Partilha de Carismas latino-americano, que foi em Bogotá, na Colômbia, de 15 a 17 de 9 de 2007, com o tema Leigos, Leigas Religiosas, Vida e Missão Compartilhada. E a criação do Grupo da Família dos Carismas, da CRB Nacional, aconteceu, então, no primeiro semestre de 2021. E a realização do primeiro Seminário Nacional da Partilha de Carisma da CRB com o tema Sinodalidade aconteceu nos dias 27 e 28 de maio de 2022 e tivemos como assessores o Davis Fernandes Rueda, que era um jovem da Colômbia, ele participou da primeira Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribe e ele é um leigo vicentino. E também o padre Agenor Briguenti, teólogo brasileiro, nomeado membro da Comissão Teológica do Sínodo de 2021 a 2024. E o objetivo do seminário, então, foi aprofundar a compreensão sobre a sinodalidade, a fim de fortalecer cristãos leigos e leigas e religiosas no espírito, inspirados nos 4 sonhos do Papa Francisco: um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. Concluímos por aqui essa parte da apresentação. Desculpe, eu preciso agora fechar isto. Stop. Pronto, voltamos. Então, ali trouxe esse histórico para que todos possam se situar daquilo que já temos como caminhada,
né, no nosso Brasil, né, nos diferentes regionais, uns mais, outros menos, né, mas importante saber é que agora novamente estamos juntos, já há algum tempo, né, buscando trilhar esse caminho para que as organizações possam continuar acontecendo também em todos os regionais. Estão fortalecidas em alguns regionais mais e outros menos, né, e outros ainda estão por começar, mas dizer assim que a gente está aqui para contribuir para que isso aconteça cada vez mais, né? Que todos os regionais possam se organizar, possam fazer essa caminhada. E dentro disso a gente também já tem algumas organizações, tipo, pensado para este ano, no caso que são essas formações que estamos tendo, como já foi comentado antes, né? E outros encontros, então, para o próximo ano e os anos consequentes. Seria mais ou menos isso, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e retorno a palavra para o Edson. Edson? Pode abrir o microfone, obrigada. Estão me ouvindo bem agora? Tudo ok? Sim. Muito obrigado. Então, claro que aqui a gente passou bastante rápido, porque a história é longa, né, de tudo isso, mas o que cabe perguntar é por que realmente tanto a CLAR, que é a Conferência dos Religiosos da América Latina e Caribe, e também as demais conferências estão estimulando tanto que se tenha esse trabalho de carismas, porque essas vocações têm muito em comum, mas muito de comum, e queremos realizar a mesma missão. Cada um de uma forma um pouquinho diferente, e respeitando essas diferenças, nós queremos chegar na constituição do reino de Deus, e que a vida seja dignificada por todos e por todas, né? Então, cada vez mais a gente percebe essa força que a CRB, a CNBB e o CNLB dão para esse aspecto de fortalecer essa relação de comunhão entre os cristãos leigos e leigas e os religiosos que têm origem nas instituições religiosas. Então, por isso, esse empenho tão grande de fortalecer esses grupos, tá? E como esse, nas regionais aqui no Brasil. Cabe lembrar que, ou recordar, porque muitos já sabem, que a CLAR está organizando, eu estou fazendo parte da comissão, mais 2 encontros similares ao que foi em Bogotá, encontros de carismas, né? Um vai ser aqui no Brasil em 2024, estamos organizando para tanto, e também em 2024 em El Salvador. A temática é a mesma, né? Quer dizer, como a sinodalidade ou como as famílias dos carismas podem contribuir para enriquecer esta cultura da sinodalidade dentro da igreja, a nossa igreja, né? Então, esse é o grande tema que se quer. E tem a ver com o nosso encontro de hoje, com a formação de hoje. Então, a temática que nós colocamos é a vocação laical e a sinodalidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, só um minutinho. Aqui está. Apareceu aí? Sim, texto base. Ok. Já dou uma explicação aí para vocês do que... Ok, muito bem. Então, vou colocar na projeção maior. Agora acho que ficou bom, né? Muito bem. A temática poderia ser a vocação e a sinodalidade. A gente colocou a vocação laical, mas, na realidade, poderia-se colocar a vocação, porque tanto a vocação laical como a vocação dos religiosos e religiosas, esses elementos que nós buscamos nesse texto base para
digamos assim, refletir sobre essa temática, ele fala para todas essas vocações. Então, eu acredito que não precisaríamos colocar esse adjetivo ali. É uma vocação e a sinodalidade. E qual é a razão pelo qual a gente pensou em fazer isso? Ora, se o objetivo é fortalecer as vocações, tanto de leigos e leigas, como de religiosos e religiosas, que se relacionam num espírito de comunhão, nada melhor do que utilizar esse material que fala sobre isso, né? Principalmente dos números, das páginas 75 a 93, que nós nos baseamos para montar essa proposta de trabalho aqui. Nós estamos agora no horário, às 20h13, mais ou menos. Vamos tentar fazer isso aí em 35, 45 minutos, 40 minutos, mais ou menos. Tá? Eu vou contando aqui. Não sei se eu vou conseguir passar todos os slides, mas se nós chegássemos até a metade, já teríamos praticamente a essência da mensagem que queremos hoje trazer para a nossa reflexão. Então, eu começo por um extrato aí do documento 105, onde fala, no número 108, onde fala da identidade e dignidade da vocação laical. E iniciamos assim porque é importante para compreender esta vocação, compreender também a identidade laical e a dignidade dessa vocação. Para início do texto, aparece ali: a igreja é organizada e governada com uma variedade admirável. Ora, nesse sentido, já é um desafio grande, porque nós temos uma diversidade grande que compõe o povo de Deus. E se queremos caminhar juntos, que é o princípio da sinodalidade, há que se ter uma boa dose digamos assim, de paciência, de equilíbrio, de harmonia e também de compreensão e respeito por essa diversidade. Assim como no mesmo corpo temos muitos membros, nós conhecemos essa expressão, nem todos, nem todas com a mesma função. Ora, por que não com a mesma função? Aliás, nem só com a mesma função, mas também nem todos com os mesmos atributos e as mesmas virtudes. Mas se elas forem colocadas a serviço do reino, a serviço da igreja e da sociedade, então nós teremos uma riqueza profunda a serviço de todos, né? Formamos um só corpo em Cristo. É parte dessa identidade compreender isso, né? Formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. E aqui cabe salientar essa expressão sendo membros uns dos outros, é porque nós podemos e temos capacidade para isso, de nos colocarmos a serviço uns dos outros. Um só é, pois, este povo de Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mesmo com essas diferenças, tá? Mas a origem dessa vocação é a mesma, a fonte é a mesma. Comum também é a dignidade de seus membros, e isso precisa ser compreendido e respeitado. Uma só salvação, portanto, uma só esperança e uma caridade indivisa. É um amor fraternal, como diz, e universal, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Digamos, um amor que não admite divisões, nem fragmentação dentro da sociedade, né? Deixa eu só... Nenhuma desigualdade em Cristo é admissível por motivo, seja qual for, de raça ou de nação, de condição social ou de sexo. Então, a dignidade, a identidade da vocação laical, para ser digna, ela precisa, digamos assim, respeitar e propor e protagonizar essa esperança de que nenhuma desigualdade em Cristo seja motivo para separações, né? Para, digamos, fragmentação das comunidades, né? Nas reticências ali tem outros elementos que a gente poderia levantar aqui como realidade que nós vivemos nos dias de hoje, né? Então, no texto base do terceiro ano vocacional do Brasil, nós separamos alguns elementos da página 75 a 93. Tem vários números ali que trazem elementos que podem nos ajudar a compreender essa vocação e compreender esse espírito de sinodalidade que o Papa Francisco tanto sonha para a igreja, a nossa igreja.
E o objetivo geral do texto, que o texto base se propôs a trabalhar e atingir junto com a gente, é promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, com graça e missão, a serviço do reino de Deus. Portanto, não basta apenas a gente compreender a questão vocacional, mas também fazermos um esforço para promover a cultura vocacional, tornar-se uma cultura, compreender que recebemos o que recebemos de Deus e somos convidados a partilhar com os demais. No 149, nós vamos ver que é fundamental fortalecer a esperança, colocando-nos juntos a caminho na dinâmica de uma igreja sinodal. É fundamental fortalecer a esperança, colocando-nos juntos a caminho na dinâmica de uma igreja sinodal, mesmo que a gente seja diferente. E mesmo que, por vezes, se tenha visões diferentes de como organizar, por exemplo, as comunidades, onde cada um respeita a proposta do outro, a gente pode chegar num consenso e esse caminhar junto se concretiza de uma forma saudável. Considerando o objetivo geral, somos convidados a aprofundar a cultura vocacional, onde as pessoas esforçam-se em aperfeiçoar as múltiplas qualidades da alma e do corpo, tornando mais humana a vida social, seja na família, na comunidade, no mundo do trabalho, na sociedade, na igreja, onde for. Já em 1993, o Papa João Paulo II, ele deu algumas pistas para que essa cultura vocacional se tornasse uma realidade. Entre elas, seria a formação das consciências, investir nisso, na formação das consciências. A sensibilidade aos valores, desenvolver, aprofundar, cultivar a sensibilidade aos valores espirituais e morais. Um outro elemento é a promoção e a defesa dos ideais da fraternidade humana, do caráter sagrado da vida, da solidariedade social e da ordem civil. Promoção e a defesa dos ideais da fraternidade humana. O Papa Francisco vai voltar mais adiante, praticamente 20 anos, pouco mais de 20 anos depois de que o João Paulo II colocou esses elementos, ele volta a reforçar isso na Fratelli Tutti. Reencontrar-se a si mesmo, reapropriando-se dos valores do amor, da amizade, da oração e da contemplação. Ser capaz de discernir com espírito crítico as ambiguidades do progresso, os pseudo-valores, as ciladas das coisas artificiosas. Hoje está muito em debate, em discussão, essa PL, né, sobre as fake news, e como até nisso a gente consegue se dividir e quase que polarizar a discussão, quando na realidade devíamos nos unir, pensando ou não igual ou diferente, a que se respeitar as caminhadas e buscar o consenso em diferentes situações. E uma delas é essa, porque é fundamental que a gente não saia por aí dizendo aquilo que a gente não tem como fundamento, ou não tem um mínimo de conhecimento. E parece que a gente tem uma vontade louca de ser proprietário da notícia. E aí, olhe os danos que a gente provoca. João Paulo II ainda continua dizendo que quando as relações interpessoais são inspiradas no serviço recíproco, cria-se um mundo novo, e neste desenvolve-se uma autêntica cultura vocacional. Quando as relações interpessoais são inspiradas no serviço recíproco. Ora, serviço e busca pela dignidade da vida caminham juntos nesse sentido. Por isso, o serviço recíproco é tão importante para João Paulo II, para que essa cultura a cultura vocacional consiga se instalar nas comunidades e nas nossas mentes, né? Ele, aqui no texto aparece também o que significa teologia vocacional. Diz aqui que é um conjunto de princípios que dão sentido à realização da pessoa humana na relação com Deus. Então, ajuda a gente a compreender o que significa essa relação.
é o chamado e a resposta, que é, digamos, a essência de todas as vocações. Diálogo entre o divino e o humano e vice-versa. Então, a teologia vocacional ela vai nos ajudar a compreender isso, né? Dar, digamos assim, dar uma explicação um pouco mais racional sobre esses conceitos. Já a espiritualidade vocacional diz o seguinte: se a teologia faz referência à mente ou à razão, ou seja, a tentativa de nos ajudar na compreensão, a espiritualidade se refere ao coração ou aos sentimentos. Uma pessoa sensível é capaz de perceber as necessidades do outro, encher-se de compaixão, como Jesus ao ver as multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, ele estende a mão e os ajuda. Vai ao encontro dos necessitados, daqueles que precisam dessa ajuda. Já a pedagogia vocacional está relacionada com as metodologias, na forma de se estruturar, na forma de se organizar, porque não basta querer ter uma cultura vocacional, é preciso, digamos assim, planejamento, organização. Então, a pedagogia vocacional ela estimula de forma organizada e estrutural para que isso aconteça, para que todos e todas busquem o conhecimento e aprofundamento sobre a cultura vocacional, a serviço do reino de Deus. Já o Papa Francisco vai fortalecer isso que vimos até aqui, dizendo que é importante caminhar juntos para fortalecer a esperança. O caminho para a paz não implica homogeneizar a sociedade, nem tampouco a cultura vocacional, mas permite-nos trabalhar juntos. O caminho para a paz não implica em tornar todo mundo igualzinho, igual em dignidade, em comum dignidade, mas não implica nessa homogeneização da sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos, respeitando uns aos outros. A pessoa humana tem uma dimensão para tem digamos assim, um DNA vocacional. O ser humano é um ser em busca constante de resposta na relação consigo mesmo, com o mundo, com os outros e com Deus. Faz parte do DNA humano buscar isso. A vocação cristã deve necessariamente defender e promover a sublime dignidade da pessoa humana. A divindade em Cristo se humanizou para divinizar a humanidade. A divindade em Cristo se humanizou para divinizar a humanidade. A Igreja professa que toda violação da dignidade humana, e aqui é fundamental compreender isso, repetimos, a Igreja professa que toda violação da dignidade humana é injúria ao próprio Deus e assume a defesa dos direitos humanos e se solidariza com os que lutam por eles. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, essa questão dos direitos humanos é para defender os coitadinhos. Ora, isso não tem o mínimo sentido. Tá? Vocação cristã é compromisso com a construção de uma sociedade justa e fraterna. É compromisso, é missão. É Cristo, centro da vida da igreja e da vida, quem concede a graça divina, ama e salva. A união em Cristo é o segredo da fecundidade pastoral e deve ser proporcional ao desejo de ir às periferias existenciais, lá onde as pessoas precisam de sentido, de perceber que a vida tem sentido. E muitos precisam disso. Quantas pessoas estão hoje depressivas por falta de sentido, né? E porque não tem quem os ajude a compreender digamos assim, o que a vida pode nos oferecer e o quanto a gente merece compreender isso, né? O Papa Francisco nos diz: o sentido missionário não se resume a uma transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força. Doutrina por doutrina não leva a nada. Precisa ter uma razão, precisa ter vivência, experiência para que a doutrina faça sentido. Então, criando separação e quando exageramos na transmissão desarticulada, acabamos criando separação entre os eleitos e não eleitos,
quer dizer, aqueles que parecem que merecem mais que outros. Igreja em saída não é sair pelo mundo sem direção e sentido. É sair da comodidade dos templos para ir ao encontro do outro, encontro da outra, e ser uma igreja aberta para acolher a todos e a todas que queiram entrar. Todos somos convidados a sermos igreja. Nestes parágrafos 161 a 162, dessas páginas 75 a 93 do texto base, desse terceiro ano vocacional, chama atenção para os perigos da globalização e o avanço tecnológico, mesmo que existam avanços importantes a serviço da vida. E tem. Mas juntos, por exemplo, nós estamos utilizando a tecnologia para dialogarmos hoje. Mas, junto com esses avanços, podemos ver o aumento da violência, do preconceito, do desrespeito às diferenças, do superdesenvolvimento dissipador e consumista, da miséria desumanizadora, de utilização, por exemplo, dos meios das redes sociais para manipulação, para divulgar fake news, para divulgar inverdades, fazer ataques às pessoas que procuram fazer o bem, assim, de forma infundada, né? Sem nenhuma prova, nenhum testemunho. Né? A manipulação dos recursos naturais, o uso exagerado desses recursos em nome do progresso do mercado, as guerras e assim por diante, levam ao desequilíbrio do planeta e das relações. A civilização técnico-científica é marcada por uma problemática básica, a notória incompetência do ser humano em finalizar o processo previsivelmente destruidor de si mesmo e da natureza. É assim, impressionante como muitos líderes, e eu tenho certeza que sabem do risco que é utilizar a natureza de forma inconsequente e colocam a culpa num sentido de dizer assim, não temos o que fazer, o progresso está aí, não tem o que... a natureza está ao nosso dispor. Tudo bem, está a serviço, mas não ao dispor digamos, indiscriminado, sem nenhum tipo de controle, né? Por exemplo, falando da própria natureza. Né? Entre outras coisas. Como resposta aos desafios e às mazelas sociais, fome, pobreza extrema, o Papa Francisco propõe um pacto global, economia de Francisco e Clara. Precisamos assumir o desafio de construir uma sinodalidade econômica, ou seja, se o princípio da sinodalidade está em caminharmos juntos para construir uma sociedade mais justa, também podemos falar de uma sinodalidade econômica, ou seja, propor uma economia para as nossas realidades que tenha o pobre também como critério para construir projetos, para propor políticas públicas e assim por diante. Contra a naturalização do modelo econômico, é fundamental que se una para ir contra esse modelo econômico de sociedade que exclui, destrói e depreda. O Papa Francisco nos convida a sermos gente mais de primavera do que de outono, sem esperança, só esperando que algum milagre aconteça, sem fazer nada, sem planejamento, sem estrutura, sem políticas públicas. Queremos lançar um olhar de atenção à pessoa humana como vocacionada, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Com Francisco, renovemos a esperança de viver uma igreja sempre missionária, a caminho, ao encontro de toda a humanidade. Uma igreja em saída peregrina, mostrando a todos o rosto de Cristo. Portanto, somos convidados a construir uma igreja sinodal, uma igreja que respeita essas diferenças, essa diversidade, e que protagoniza, através da ação de todos, do povo de Deus. Portanto, somos povo de Deus e, como batizados, coloquemo-nos a caminho em comunhão, promovendo relações fraternas para sermos uma igreja sinodal e missionária.
O batismo é o alicerce da sinodalidade. Caminhamos juntos sem privilégios. De São Paulo, vós sois um em Cristo. Caminhando juntos em comunhão e diálogo a serviço das comunidades. Para tanto, exige-se, e aqui alguns elementos necessários para que esse caminhar juntos, ou esse princípio, ou essa sinodalidade se torne uma realidade, e, portanto, seja possível que todas as vocações se coloquem a serviço desta igreja, a caminho e em saída, é necessário alguns elementos. Por exemplo, programas de formação, participação efetiva, exercício do poder compartilhado, um poder que se coloca a serviço, e não um poder pelo poder, ou para que alguns privilegiados se locupletem. Que se tenha processos de escuta. Por exemplo, o sínodo, a Assembleia Eclesial promoveu grandes fases de escuta, e é fundamental que isso aconteça dentro da igreja, da sociedade. Cultivo da espiritualidade da comunhão, mística, profética, sapiencial, através da palavra de Deus, dos gemidos do Espírito, dos sinais do Espírito e dos sinais dos tempos, da realidade, das realidades. Construção de um ethos social fraterno, solidário e inclusivo. Busca do bem comum. O ano passado a gente estudou a boa política, né? E a política é aquela que quer o bem comum. E nada melhor do que termos boas políticas públicas a serviço das sociedades. E a igreja luta por isso. Nós, leigos e leigas, instituições religiosas, temos que nos perfilar nesse sentido para contribuir para uma sociedade mais justa. E o bem comum é uma das nossas metas. Diálogo ecumênico e interreligioso, deixar-se guiar pelo Espírito, ser artesão e arquiteto da paz, diz o Papa Francisco, para aprofundar o tema da interculturalidade e compreender que a missão vincula-se à identidade da igreja. A sinodalidade é, antes de tudo, a resposta que damos ao chamado de Deus, a viver como seu povo, que caminha na história a fim de tornar visível o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. E para onde vamos, então, caminhar? Além de tudo isso que nós já colocamos, o texto dá ênfase também para esses elementos aqui. Por meio da Sagrada Escritura e da partilha do pão, podemos sentir o nosso coração arder, ressoando o chamado do Senhor que nos convoca para a missão. Então, quando nós percebemos o chamado, o nosso coração, como os discípulos de Emaús, arde e nos colocamos a caminho, pés a caminhos. Tomamos o caminho da comunidade, testemunho e disponibilidade, que é também humildade e generosidade. É para o serviço e para o amor que somos chamados. Neste caminho, a escuta e a vivência da palavra constituem características de um povo que se coloca no seguimento de Jesus. O Espírito Santo reúne e congrega a igreja. Morremos com Cristo, mas vivemos o mistério de sua paixão para que, configurados a ele, ressuscitemos para a vida nova. A missão de todos e de todas, vocacionado e vocacionada, independente do papel ministerial, nada mais é do que continuar no mundo a missão de Jesus. Temos que compreender, portanto, que as nossas comunidades é um dom de Deus. É força querigmática com uma igreja ministerial e participativa. Somos chamados a discernir o chamado que nos abre à solidariedade humana. É necessário evitar a separação entre culto e misericórdia, liturgia e ética, celebração e serviço aos irmãos e irmãs. Quer dizer, viver uma espiritualidade vertical, sim, mas também viver uma espiritualidade horizontal. Independente da vocação específica, todos os cristãos e cristãs devem compreender que a comunidade eucarística é aquela que não deixa ninguém passar necessidade.
Olha o que diz a campanha da fraternidade deste ano, né? A comunidade é o lugar do serviço, mas também da formação. É nela que surgem as tensões que levam ao crescimento, em que descobrimos as capacidades e as inclinações. Viver em comunidade é abraçar a novidade da vida, comprometendo-se em renovar-se sempre, atualizando-se, respondendo com equilíbrio aos apelos da igreja e da sociedade. Portanto, cabe essa pergunta para nós mesmos, para as nossas consciências. Falava-se em investir e educar as consciências, né? Formar as consciências. Somos capazes de caminhar juntos em comunhão? Porque poderíamos caminhar juntos, mas sem esse princípio da comunhão. Onde é que será que iríamos, né? Ou como a sociedade está caminhando, dá para perceber que ainda falta muita comunhão. Mas nós aqui, somos capazes de caminhar juntos em comunhão? Colocando-se a caminho, somos convidados a fazer uma verdadeira experiência de fé. Independente da sua vocação, todos e todas são chamados a dar testemunho desta comunhão. Chamados pelo batismo e fortalecidos pela confirmação, com a força do Espírito Santo, a ser Cristo na vida e no mundo. Convidados como discípulos missionários a escutar, admirar e compreender a mentalidade urbana atual, que é tão difícil e tão desafiadora. Valorizar leigos e leigas e diversos carismas. Os leigos e leigas, assim como religiosos e religiosas, dão testemunho de vida que, por meio da fé, esperança e da caridade, do amor universal, da fraternidade universal, o entendimento sobre os ministérios laicais combate o clericalismo, evita, vai diminuindo esta mazela. Juntos em comunhão, os ministérios não devem introduzir os leigos e leigas no clericalismo. Pelo contrário, a vocação não deve ser motivo de poder, mas de serviço. Valorizar os lugares onde, e por isso somos chamados, onde encontramos avanços no protagonismo laical, em especial nos programas formativos já existentes. Juntos em comunhão, no caminhar, pois não existe espaço para o secularismo, o narcisismo, a subjetividade dos valores e os abusos na liturgia, nem para fundamentalismo que fecha a porta da misericórdia. Juntos em comunhão, queremos questionar quando a gente caminha por caminhos onde queremos fazer uma rigidez de exigências que não leva a nada. Então, rigidez e a tentativa de retorno demasiado ao passado, atitudes individualistas, identidade marcada pela indiferença religiosa, fechamento ao diálogo, desrespeito às diferenças, entre outros aspectos, levam a uma igreja distanciada da Igreja de Cristo, fraterna, em saída e sinodal. O surgimento de grupos ultraconservadores provocam a fragmentação, o fechamento e há um falso amor à igreja. Precisamos incentivar a cultura vocacional dentro da família. O permanente convite e a súplica constante pela unidade, somado ao testemunho de inúmeras pessoas que vivem com a alegria a sua vocação, tornam-se sinais de resistência diante da divisão, do sofrimento, das falsas profecias, do anticristo e das teorias vãs. E finalizando essa exposição, queremos trazer aqui uma frase do Papa Francisco que praticamente resume todo esse chamado e dá uma resposta muito assim, esperançosa para o aspecto da vocação e da busca por um espírito de sinodalidade na igreja e também na sociedade e nas nossas instituições religiosas. Diz o Papa Francisco, onde é que está? Aqui. Onde há vida, paixão de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas. Onde há vida, paixão de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas. Quer dizer, é o testemunho, na medida que a gente vai se encantando e se apaixonando por esse Cristo,
e vamos nos aproximando das realidades, das dificuldades, das limitações, compreendendo a caminhada de cada um, é que vamos também estimulando o surgimento de vocações genuínas, autênticas, a serviço da igreja e da sociedade. É um sonho do Papa Francisco, mas pode ser também o nosso sonho, e se organizados formos, esse sonho se torna uma realidade. Então, eu saio aqui da apresentação, resumindo, acho que atingimos o tempo. Eu queria abrir assim um espaço para participações espontâneas, que vocês pudessem colocar assim, o que vocês acham desse desafio? É possível caminharmos juntos, aprofundar a nossa vocação laical, vocação de religiosos e religiosas a serviço da sociedade, com tantos apelos, com tantos desafios, com tanta polarização, quando eu acho que estou certo, não quero abrir mão de pseudo-convicções, será que é possível a gente fazer isso? E qual é o papel dos diferentes carismas? Cabe relembrar que Francisco surge na contramão, há mais de 1000 anos atrás, na contramão de uma igreja poder, uma igreja que se aliava ao poder instalado e precisava que alguém gritasse e fizesse essa igreja voltar aos seus, digamos, a seus primórdios, onde a comunidade tinha valor. As primeiras comunidades já existiam. Global que o Papa Francisco hoje diz, será que temos condições de... Há esperança? Podemos reunir esperança e dar testemunho dessa esperança? Então, a palavra está em aberto aí, quem quiser, abra o microfone e participe. Temos tempo para isso. Sem medo de ser feliz. Eu acredito que Pode sim, levantar a mão Edson. se quiser, ou então... Aqui. Eu acredito que sim, é possível sim Juscelma. caminharmos. Isso, Juscelmo, Porto Alegre. Acredito sim que é possível nós Opa. caminharmos e acredito que essa é a nossa grande missão, né? De procurarmos juntos, leigos e religiosos, traçarmos este caminho, né? De sermos esses animadores vocacionais, aqui somos chamados esse ano, pelo terceiro ano vocacional, que a gente assuma realmente esse serviço e se nós não tivermos essa esperança e essa visão, né, então estamos sem reconhecer aquele que caminha conosco. Então, assim como cristãos leigos, engajados, queremos sim, né? Eu, pelo menos, sinto meu coração arder e me chamar, e eu quero dar o meu sim e caminhar, né? Me colocar a caminho para realizar esse tão esperado sonho. Acredito sim que é possível partilharmos os nossos carismas, as nossas necessidades, os nossos desejos e projetos, porque estamos no mesmo caminho, queremos cumprir esta missão e com graça vamos conseguir, com a graça de Deus, né? E é para isso que nós nos colocamos a serviço do reino de Deus. E tu viste, Juscelma, que num dos slides dizia que essa esperança de se colocar a serviço e tentar resolver essas dificuldades e ajudar as pessoas, a sociedade, é preciso organização. Não basta querer, é preciso estrutura, organização. E olha o que são as nossas instituições religiosas, são repletas de estruturas e que podem muito bem, assim como já vem fazendo, colocar em prática esse serviço para a sociedade. Seja qual for, digamos, o meio que escolheram para isso, educação, saúde e tantos outros. Mais alguém? E essa troca de experiência nos enriquece em termos de organização. Boa noite a todos, paz. Exatamente.
Bom, primeiro, parabenizar pela exposição. Eu estou muito feliz. Estou vendo tanta gente empenhada, comprometida, trabalhando, coisa maravilhosa. Isso é Deus na vida da gente. Antes de... Tu és da onde? Fortaleza, no estado do Ceará. Sou franciscano, ordem franciscana secular. Assim, eu estou aqui vendo, você perguntou, é possível? Eu diria que antes de pensar em ser possível, eu diria que é uma necessidade. É uma necessidade. Quando nós olhamos para o corpo como um todo, nós, ordens que constituímos a grande família igreja, nós estamos precisando nos unir, nos aproximar, nos conhecer, nos acolher, acatar um ao outro, acolher um ao outro, para que a gente possa, assim, cada vez mais, se fortalecer. Nós estamos enfrentando muita coisa, até internamente mesmo. Então, assim, é preciso... Eu já trabalho essa questão da sinodalidade na nossa ordem, no nosso segmento, há mais de um ano. E é difícil a gente encontrar, sabe, esse emparceramento tão necessário. Mas eu acho que é preciso, insistindo, persistindo, nós vamos conseguir chegar lá, se Deus quiser. Então, desde já, eu quero parabenizá-los pelo trabalho, porque é maravilhoso. E eu estou aqui com muita felicidade, muita alegria no coração. No que eu puder ajudar, eu vou procurar contribuir dentro do possível. Faz bem. Faz bem, Franz. Mas você viu, Franz, que a gente colocou ali também, aliás, o texto, ali é uma síntese, né, que eu fiz questão de colocar, ele aponta vários desafios, e você mesmo colocou, olha que tem coisa para fazer nesse mundo, né? E os desafios são enormes, né? E às vezes, se a gente não se une, a gente desanima. Por isso que esses grupos de partilha de carisma são tão importantes, porque ajuda digamos assim, a reunir diferentes carismas, diferentes formas de atuar na sociedade. E aí a gente vai conseguindo se organizar e criando aquela estrutura que o próprio Papa Francisco coloca aí para nós. Obrigado, Franz. Detalhe, Quem mais poderia... Fizemos esse ano 800 anos de história cristã de vida franciscana no mundo, tá? Perfeito, muito obrigado, Franz. Abraço. Já é uma caminhada. Quem mais que gostaria de partilhar conosco? Temos tempo ainda? Boa noite, paz. Vamos lá. Sou Fabrício, aqui de Teresina. Fabrício, você é da onde, Fabrício? Sou Francisco, sou de Teresina, Piauí. Eu sou franciscano da Ordem Franciscana Secular e simpatizante também das irmãs catequistas franciscanas. E eu concordo com o irmão, eu até coloquei aqui por escrito, né? Não só é possível, como se faz necessário. É preciso a gente compreender que nós fazemos parte de uma imensa e grande fraternidade, que é a casa comum. O Papa Francisco sempre nos lembra a respeito desse tema. E como, às vezes, a gente se fecha em nossos muros, em nossos feudos, em nossos carismas, e deixamos de compreender que o carisma maior, esse é nutrido pelo afago do Cristo. E o Cristo, ele é universal. Então, é preciso a gente unir mesmo os nossos corações, seguir cada vez mais os nossos pés se colocando a serviço em unidade, independente de qual seja os nossos carismas mais individualizados. Mas o grande carisma universal que o Cristo nos convida é essa vivência da fraternidade, essa vivência realmente daquilo que se faz efetivamente o Evangelho em defesa dos pobres, em defesa daqueles que não têm voz nem vez. É esse rosto do Cristo que a gente precisa acolher. Que bom, Fabrício. Não sei se eu quero apenas fazer um comentário, ouvindo o Fabrício falar, de que o quanto é importante a formação, né? E num dos slides apareceu, mais de um apareceu essa questão da formação. Mas veja bem, esses tempos, num seminário que eu estava participando, alguém disse assim, mas tem tanta formação. Sim, tem tanta formação, mas você vai olhar a quantidade de pessoas que existem na sociedade, quase que a maioria não recebe formação. E ainda estamos engatinhando, mesmo promovendo diferentes áreas de formação, mesmo assim, estamos um tanto quanto acanhados perante digamos, a demanda que existe na sociedade, né? Obrigado, Fabrício. Mais alguém gostaria de contribuir?
Boa noite. Eu sou Boa noite. Eliane, aqui de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Oi, Eliane, E tudo bem? o tema hoje, né, o que você passou hoje foi bem interessante, porque vem de encontro ao que eu vivenciei essa última semana, que eu estive no encontro, né, da JCOR em Brasília, junto com a CRB e a CLAR também, e falou-se muito em sinodalidade, falou-se muito na economia de Francisco e Clara, temas muito importantes, e com uma gama muito grande de pessoas de diferentes regiões, de diferentes carismas, e isso prova de que realmente há uma esperança de que a gente consiga, né, realmente fazer alguma coisa nessa caminhada. Embora a gente seja de carismas diferentes, mas eu vejo como se fôssemos uma colcha de retalhos, né? Então, somos cada um padrinho nessa colcha, e quando a gente se junta, é possível aquecer, né, muita gente. Então, eu acredito que há muita esperança nessa caminhada, e se a gente continua nesse pensamento, se a gente continua tendo esses apoios de formação também, é possível se fazer muita coisa, sim. Há muita esperança nesse sentido. E foi muito bom, porque o tema hoje veio muito de encontro ao que eu já tinha visto durante essa semana lá na CRB. Foi muito interessante. Não sei se alguém daqui desse grupo teve a oportunidade de estar lá, mas foi uma vivência muito boa e que tem muito a ver com o que foi dito hoje. Eliane, eu vou aproveitar o ensejo da esperança, que você frisou muito. Há também uma esperança muito grande desse grupo aqui, de que se proliferem grupos, outros grupos, nas regionais. Porque para a gente falou ali que precisamos de organizações. Não basta ter um grupo central dentro da CRB, chamado Família dos Carismas, se lá nas bases, nas regionais, nós não temos grupos que possam proliferar essas discussões, essas reflexões. Por isso, então, nós estamos estimulando. É por isso que a Marlise colocou aquele histórico tão rico. Nós não podemos deixar que fique perdido na história. Precisamos levar adiante, ou até, digamos assim, mesmo que seja a passos não tão largos, mas que vá acontecendo, vá se acontecendo o caminho, é preciso que a gente tome uma decisão e um discernimento. Então, por isso a gente convoca todas as regionais que comecem a criar seus grupos de partilha de carismas para, digamos, caminharmos juntos. Olha o espírito de sinodalidade aí. Obrigado, Eliane. Quem mais? Poderia falar também um pouquinho. Mais alguém? Posso falar um pouquinho, Ricardo? Edson? Sim. Pode, Ricardo. Boa noite, eu sou Ricardo, sou leigo lasalista, moro em Canoas. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre a nossa congregação. Temos um lema que se chama, em latim, Divisa Manem, que significa não divididos, permanecemos. Eu penso que nós caminhamos de qualquer forma, ou numa linha, ou em 2 linhas, ou em 3 linhas, mas caminhamos, estamos todos no mesmo barco de alguma forma, em funções, em vocações específicas, mas Cristo é um só, Deus é um só. Ele nos espera, ele sempre está conosco. Não é só possível, é necessário que caminhemos juntos. Não é só uma necessidade, é uma urgência. No mundo em que parece muitas vezes tão perdido, é cada vez mais urgente que pessoas estejam comprometidas. Eu acho que este é o grande desafio que nós estamos aqui. Por quê?
que fomos chamados de alguma forma a estarmos aqui, seja qual for o carisma que nós temos. Mas nós temos a mesma fé, a mesma esperança. Obrigado. Agora que eu queria aproveitar também para agradecer ao Edson e agradecer de modo especial as provocações que ele nos fez. Eu vi que ele saiu da sala. O Edson não estava aí na sala? Eu acho que ele estava com instabilidade na internet, Marlise, e acho que ele Aham. caiu. Então, de repente, aconteceu isso. Mas, de fato, eu penso assim, as provocações que o Edson conseguiu trazer para nós nessa noite, certamente mexeram muito conosco, porque não foi uma, não foi duas, foram muitas, né? E se nós olharmos assim, algo que nos identifica e que nos diz que nós somos todos iguais, né, nesta caminhada como cristãos, leigos e leigas, e como religiosos e religiosas, inclusive como padres, bispos e todos, é o batismo. E o Edson trazia isso para nós também. A importância do batismo. E ele nos faz caminhar, ele nos faz buscar, ele nos faz perceber de que nós somos todos juntos, iguais, né, perante Deus. E, ao mesmo tempo, esse mesmo batismo nos desafia a abrirmos caminhos, a entrarmos em sintonia, a buscarmos o outro e a outra onde ele se encontra. E o Papa Francisco nos alerta de tantos lugares onde às vezes nós esquecemos de ir, ou não queremos ir, ou não queremos sujar as mãos, enfim. Às vezes é mais confortável ficar onde a gente está, não olhar muito para fora, enfim. Mas, na verdade, este não é o nosso verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo, ele nos lança, né? Ele nos faz acolher a sinodalidade, a vivermos intensamente, inteiramente, né? Em todos os nossos espaços, né? A sinodalidade. Obrigada, Edson, você voltou muito bem, devolvo a palavra, obrigada, foi muito bom ter estado junto com você e com todos que estão aqui nesta noite, né? E pelo seu trabalho maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado, Marlise. Caiu a conexão, mas eu vi que caiu para outros também, né? Não tinha acontecido isso. Ok. Nós estamos sobre a hora. Além de agradecer a presença de todos, eu agradeço também a paciência de ouvir a gente aí, mas a gente não pode se furtar de contribuir num espaço tão nobre, né? Não sei se o Laudelino gostaria de fazer uma contribuição antes de finalizarmos pela CNBB. Eu fiquei um tempo também sem a imagem e o vídeo, porque está bem instável a minha internet também. Hoje eu não estou em casa. Quando eu estou em casa, eu já aumentei a internet, mas agradecer, viu? Isso mostra essa caminhada, né? Hoje de manhã tivemos uma reunião da equipe de articulação dos dirigentes de movimentos, associações e serviços eclesiais. E falei com eles de hoje à noite. Eles vão ter também uma formação em julho. Então, isso faz a gente enxergar essa caminhada, né? Essa totalidade. A gente que está saindo da Assembleia dos Bispos, né? Fica acompanhando. Então, é só para dizer isso, né? Como que essa formação está dentro de uma caminhada da igreja, né? Papa Francisco, toda os nossos pastores e a todas as vocações. Agradecer também, né, como os demais. Fiquei bem atento que eu vou falar desse assunto também agora em Joinville, já nesse mês mesmo, um pouquinho sobre a vocação laical, as diretrizes gerais e também a sinodalidade, né? Obrigado, Edson. Aí a partilha e a todos e todas.
Obrigado, Laudelino. Para quem não conhecia o Laudelino, ele é assessor da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB, né? Então, está sempre acompanhando conosco, e aqui na Família dos Carismas ele acompanha sempre o nosso trabalho. Muito obrigado, Laudelino. Se não tivermos mais ninguém que gostaria de falar, eu passo a palavra para a irmã Maristela para dar uma mensagem final e aí fazemos uma oração para encerrarmos o nosso Só uma encontro. pergunta, Edson. Sim. Você poderia mandar depois o material que a irmã Maristela passou e que você passou? Sim, sim. As lâminas, né? Porque aí a gente Sim, gosta, tranquilo. eu pessoalmente gosto de ler demais. Certo. Podemos partilhar com você assim. Vamos fazer isso. Tá, ok. Ok? Inclusive a gravação. Irmã Maristela. Então, a primeira coisa, eu gostaria de convidá-los a novamente, eu vou largar aqui o link. É bem fácil, bem rápido, nome, congregação, estado que pertence, para a gente poder fazer esse levantamento também do grupo que está aí presente. Então, eu deixo de novo ali o link, é facinho, facinho, como diz, né, o mineirinho. Então, entra aí e faz. Edson, minha gratidão. Eu penso que você foi muito feliz na fala, na parte que eu consegui acompanhar, porque hoje foram 3 eventos em menos de 1h30, então aí a gente tem que se dividir, 2 computadores e mais um celular para poder dar conta. Nós começamos hoje um sonho que tínhamos há muito tempo de concretizar um curso de animação vocacional. Iniciamos na parceria com a Unila Salle, uma especialização, uma pós-graduação em animação vocacional. A distância toda ela, terças e quintas à noite. Caso alguém se interesse, depois eu vou deixar aqui também o número do meu telefone, pode me chamar que a Unila Salle vai aceitar ainda pessoas até o dia 15, tá? Deixa eu só eu pensar, porque pensar e falar o meu número de telefone tá difícil. 997-27-0388. Então, manda uma mensagem que eu envio as informações e a gente pode estar conversando sobre isso. Então, tivemos alegria nessa noite, às 19 horas, nós iniciamos esse curso. Temos 32 inscritos, mas ainda algumas vagas para poder quem desejar, terças e quintas à noite. E que faz parte também desse momento em que nós vivemos como igreja, com o Ano Vocacional do Brasil, que o Ano Vocacional não foi pensado para um grupo ou para que ficasse apenas em livro ou apenas em eventos, não é o nosso dia a dia, e acho que Edson concretizou muito bem, através da sua fala, através do que ele trouxe, do que se espera deste Ano Vocacional, deste envolvimento total de todos nós. Não importa a ponta que eu estiver, mas que eu possa me envolver e do jeito que eu consigo também me envolver. Então, a minha mensagem, ou o meu desejo, muito mais do que uma mensagem, é que a gente possa construir sempre mais em conjunto essa caminhada e que nós possamos, vocês que aqui estão, esse grupo chegou a 40, agora já diminuiu um pouco, especialmente os cristãos leigos, nos ajudem a mostrar a toda a igreja que não se pode falar em vocação pensando somente em freira e em padre, como sempre foi visto pela igreja, mas desta valorização do nosso público, que das nossas igrejas é 90%, se não mais, de cristãos leigos. Eu questionava esses dias um padre que dizia assim, porque tem que ser desse jeito. Eu disse, o senhor se dá conta que talvez ano que vem o senhor já é transferido e aquele cristão leigo ele vai permanecer na sua paróquia, né? Então, que vocês também nos ajudem, isso eu já disse em outras falas, nos ajudem a perceber ainda mais a importância que vocês têm, que não precisaria ser dita, olhe como são importantes, não, já tem a sua importância por excelência no trabalho em que desempenham. Então, mas mesmo assim eu sinalizo, nos ajudem a olhar todas as vocações, nos ajudem a trabalhar com todos os jovens, dizendo, olha, tem esse tipo de vida que você pode assumir, ou este, a gente possa fortalecer ainda mais este vínculo como igreja, como caminhada em conjunto.
que, de fato, aquela conversa que Jesus teve, que foi um acompanhamento vocacional, caminhando, lá na oração dizia, o caminho de Emaús, percorrendo este caminho, que nós também possamos nos sentir amparados, caminhando juntos. Jesus não quer que a gente caminhe sozinho, a gente quer que caminhe juntos. Então, a gente possa se unir, a gente possa dar as mãos. Tem um pensamento que eu gosto muito, somos todos anjos de uma asa só. Se quisermos voar, precisamos nos abraçar. Que nós possamos, assim também, como o Pequeno Príncipe, perceber a importância daquela flor, daquela rosa que era única, e que a gente possa dizer que, de fato, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Obrigada, Edson, obrigada, Marlise, obrigada, Ricardo, Aparecida, obrigada a cada um e a cada uma. E também, eu não posso deixar de fazer um merchan, como diz, da minha congregação, né? Afinal, a alegria de ter as leigas aqui, a Ana, a Juscelma, a Rosa, a Nélia, pessoas que também caminham junto e também estimulam, né, no trabalho para a gente poder dar continuidade. E com a intercessão da nossa fundadora, Santa Teresa Verzeri, deixo-vos no coração de Jesus, do qual suplico milhares de bênçãos. Muito obrigada por este espaço. Obrigado, amém. Só para, antes de encerrar, no dia 15 de agosto vai ser o segundo encontro formativo. Ele vai ter como tema a vocação e a espiritualidade. E quem vai trabalhar conosco vai ser a Marlise Ritter, que hoje apresentou o nosso projeto. E também no dia 19 de setembro, seria a terceira e o último encontro formativo, vai ter como tema vocação e a missionariedade, que vai ser trabalhado pelo Laudelino, que aceitou, assim, de forma muito tranquila, nos ajudar, assim como a Marlise. Ok? Nesses 2 próximos encontros, a gente, além de dar algumas pistas de como organizar um grupo de partilha de carisma na sua regional, nós também queremos abrir um espaço para testemunho daqueles que já têm grupos de partilha de carismas, tá? Ok, pessoal? Então, vamos caminhando dessa maneira. Então, muito obrigado pela noite de hoje, por estarmos juntos, que a Boa Mãe Maria acompanhe a cada um e a cada uma, assim como todos os nossos fundadores das nossas instituições que estejam conosco, juntos em ritmo e espírito de sinodalidade. Obrigado. Boa noite. Tem o canto.